medo. E esse é o primeiro medo maior do ser humano, ele tem, que é o medo da morte. O segundo maior medo é o medo da rejeição. Nós que tem criança que voltou à escola, a gente fica com aquele medo, nossa, será que as minhas crianças vão ser rejeitadas por outra criança? A gente está no trabalho e fica pensando aquilo na mente, nossa, será que eles vão estar bem na escola? E esse é o segundo medo, é o medo da rejeição. Que todos nós, uma fase da nossa vida, a gente passa. Sabe esse medo de ser rejeitado por alguém ou por alguma coisa? O terceiro medo que eu estudei lá falando é o medo de falhar. Tem pessoas que nem tentam. Tem pessoas que nem, não vou prestar concurso não, que eu não vou passar. Ela tem medo de falhar, que ela nem tenta. O quarto medo é o medo de perder um ente querido. Talvez é o medo de todo mundo, de você perder uma mãe, um pai, alguém próximo, você fica com aquele medo no coração. O quinto medo é o medo de altura. Alguém tem medo de altura aqui? Olha, eu também não subo não, gente. O sexto medo é o medo de espaço fechado. Tem pessoa que não consegue ficar presa em um espaço fechado. O sétimo medo é o medo de sofrer violência. Eu mesmo gosto muito de futebol, mas eu não vou no estádio de futebol, porque eu tenho medo de acontecer alguma briga ali e eu estar no meio ali. Então eu nem vou. O medo de violência. O oitavo medo é o medo de perder o controle. Aquela pessoa que não quer perder o controle, ela tem que ser assim certinho, ela não consegue perder o controle. O nono medo é o medo de ficar doente. O medo de ficar doente. Alguém tem medo de ficar doente aí? Gente, tem gente que acabou a pandemia e a pessoa não queria nem sair de casa com medo de ficar doente, de pegar a doença. E o décimo medo, não sei se não parece, mas é o medo que eu mais tenho, e talvez muito, que é o medo de falar em público. Alguém tem medo de falar em público aí? Quem eu daria no microfone e falaria? Gente, até hoje eu não sei como é que eu compartilho a palavra. É um dos meus maiores medos. Mas sabe o que é interessante, amado? Para cada medo que nós temos, o Senhor sempre tem uma resposta. Para cada medo que eu e você tem, qual o medo que nós temos? O Senhor, Ele sempre tem uma resposta para cada um dos nossos medos. Eu tenho medo da morte. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em João capítulo 11, versículo 25 a 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Aí ele deixa, você crê nisto? Você acredita nisso? Que mesmo morto você viverá? Aí eu tenho medo da morte. A palavra de Deus está dizendo para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que vivem e crer em mim, não morrerá eternamente. Aí o salmista vai dizer para nós em Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande por momentos complicados da minha vida, ainda que eu ande por vales, por situações, eu não temerei mal algum, porque minha confiança está no Senhor. Aí Apocalipse, capítulo 21, versículo do 4 ao 5 diz, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Ele tirará dos seus olhos todas as suas lágrimas, todo o seu choro. Mas eu tenho medo da rejeição. Aí a palavra de Deus diz para nós, Salmos capítulo 9, versículo 9. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura nas nossas adversidades. Senhor, uma torre segura nas nossas adversidades. Quando passamos por um momento de luta, o Senhor é conosco, Ele é tanto conosco que Ele entregou o seu Filho. Nós lemos João 3,16. Entregou o seu Filho para nós, mas sabe o que a gente fez? A gente o rejeitou. Isaías 53, do versículo 3, onde diz sobre isso, Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e os desprezávamos. Olha para você ver, então Jesus, Ele foi rejeitado por nós. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus pegou tudo aquilo que Ele viveu, tudo aquilo que Ele passou na terra, e Ele transformou tudo aquilo que Ele viveu em bênçãos.
E hoje nós estamos aqui por causa de Jesus. Hoje nós podemos ser conectados com Deus por causa de Jesus. Jesus foi rejeitado, mas transformou toda a sua dor, rejeição em bênção. Ah, mas eu tenho medo de falhar. Aí a palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:8. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Ah, mas eu tenho medo de perder um ente querido. Salmos 34:18. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salvo de espírito abatido. Ah, então eu tenho medo de altura, eu tenho medo de espaço fechado, medo de sofrer violência, medo de perder o controle, medo de ficar doente, medo de falar em público. E a palavra de Deus diz para nós em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a vocês, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, em todos os momentos, amado, o Senhor vai estar com você. Aí eu tenho medo de altura. Seja forte, irmão, seja corajoso. Eu tenho medo de falar em público. Eu estarei com você em todos os momentos. Sabe o que nós precisamos? É confiar no Senhor. Nós precisamos declarar, sabe o que? Salmos capítulo 56, versículo 3, que eu gostaria que a Cat colocasse. Esse tinha que ser os salmos, amado, para quando a gente estiver passando por momentos complicados nas nossas vidas, para quando a gente estiver passando por momentos ruins, esse tem que ser o salmo no nosso coração, porque nós passamos por desertos, passamos por momentos bons, mas esses salmos, em todo o momento, a gente tem que viver ele. Salmos capítulo 56, versículo 3 diz, vou ler a minha versão que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Você pode repetir isso comigo? Mas não repita de uma forma que eu estou falando, mas repita de todo o seu coração. Repita comigo: mas eu, mais forte, mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, quando nós estivermos com medo, quando as lutas vierem, quando as situações vierem, nós queremos declarar que nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Ainda que nós passamos pelo vale, ainda que nós passamos por situações complicadas na nossa vida, nós não temeremos medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. A nossa confiança não está em homens, não está em cavalo, não está em boi, não está em nada, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso nós queremos declarar nessa noite que nós confiaremos em Ti em todos os momentos. A nossa vida é pautada em Ti, Senhor. Então venha, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. E nos ajude nos momentos de dificuldade, que eu e os meus irmãos passam, Senhor. Nos leva a entender essa palavra, Senhor. Então, amado, para cada medo que nós temos, o Senhor ele sempre tem uma resposta. E ter medo é normal, faz parte. Eu lembro de um momento na minha vida que, quando eu tinha 11, 12 anos, eu tinha muito medo de escuro. E eu morava numa escola, Escola E10, alguém conhece a Escola E10 aí? Eu morava lá na Escola E10, eu morei mais de, acho que uns 12 anos mais ou menos, na Escola E10. E eu tinha muito medo, e toda vez eu tinha que ir lá na escola apagar todas as classes. Imagina. E eu ia, subia. Sabe quando eu pegava uma caixa de chave e eu ia com essa caixa de chave, pegava ela na mão e saía correndo, e o povo naquela época lá falava, gente, ó, falava para nós, né, que lá dentro do refeitório tinha uma mulher de branco, que ficava lá, imagina. E eu ia daquele jeito, eu ia voando, correndo, eu ia lá, apagava a luz e vazava para casa. Aí teve um dia que eu falei, não, eu não vou correr não, eu vou de boa. E fui indo, só que, ó, por dentro você já viu como é que tá, né? E fui indo com essa caixa de chave para apagar as luzes. Só que nisso meu pai se escondeu de trás da sala de aula. E eu fui, cheguei lá devagarzinho, falar, não vou correr, e vim. Rapaz, meu pai saiu do nada, de trás da sala ali, deu um grito. Na hora que ele deu um grito, eu joguei a caixa de chave pro chão, chamei minha mãe e vazei. Mas sabe o que é interessante, amado? Que toda vez que eu ia acender a luz, estava apagado, eu ia lá acender a luz. Eu ia com muito medo. Mas sabe quando o medo ia embora? Quando eu acendi a luz.
Essa noite o Senhor está falando para mim e para você. Está com medo? Acenda a luz. Eu estou com medo em uma área da minha vida. Acenda a luz, amado. Acenda a luz. Está passando algum momento complicado. Acenda a luz. A palavra de Deus diz, né? Jesus diz para nós em João 8,12, que Ele é a luz do mundo. Quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu jamais vou andar em trevas, porque Jesus é a luz. Aí em João 12, 35, 36 diz, ande na luz, enquanto pode, para que a escuridão nos pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver onde vai. Aí Isaías 50, do 10 a 11, amada, diz assim, aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma. Ele está dizendo assim, aquele que conhece a palavra, aquele que vive a palavra, mas está passando por momentos complicados na sua vida. Está passando por momentos ruins. Você está andando, mas você não consegue enxergar a luz no final do túnel. Ele está dizendo isso para nós. Cara, você, aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma. Você que está passando por esse momento complicado. Aí o texto ele continua dizendo, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Porque a gente passaremos por esses momentos. Que a gente anda com o Senhor, que a gente está no Senhor, mas a gente não vê a situação passar. Parece que a gente está andando no escuro, mas mesmo assim a palavra de Deus está dizendo para nós, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Aí a Bíblia vai dizer, né, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Então tá passando por um momento complicado, tá com medo, acenda a luz, acenda a luz, aleluia, ande na luz, para que os dias maus e a escuridão não te alcancem, amado, mas se ela te alcançar, confie no nome do Senhor, não confie em casa e cavalo e na força do seu braço, mas confie na luz do mundo, confie na luz do mundo, que lança fora todos os seus medos. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todos os nossos medos. E a gente então precisa ter um encontro com esse perfeito amor. Porque o perfeito amor, ele lança fora todos os nossos medos. Então nós precisamos ter um encontro. E esse texto que eu quero compartilhar, fala de um homem que tinha status perante a sociedade. Um fariseu, um mestre, um doutor da lei, um dos chefes dos sinédrios, né, que eram pessoas que governava e julgava o povo de acordo com a lei de Moisés e a lei judaica, e falava perante os romanos. Mas era alguém, amado, que precisava ter um encontro com Jesus, mas ele tinha muito medo, ele tinha medo do que as pessoas poderiam pensar, se visse ele com Jesus, ele tinha medo da rejeição, ou de ser considerado um discípulo de Jesus também, e diante desse cenário, esse homem ele tem uma ideia. Sabe qual foi a ideia desse homem? Nós lemos no versículo 1. Olha a ideia que ele teve, João 3, versículo 1. João 3, versículo 1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite. Como você está estudando na sua casa, eu creio que você está estudando esse livro, esse que fala que ele veio a Jesus à noite, há duas formas de traduzir. As pessoas dizem que há duas formas de interpretação. A primeira é que Nicodemos não precisaria, se ele fosse de manhã ou à noite, ele não seria rejeitado pela sociedade por esse posicionamento dele ir à noite. Ele não seria rejeitado por alto cargo que ele tinha, era um homem muito letrado, um homem muito inteligente, um homem muito culto, respeitado perante a sociedade. Então, perante isso, né, ele não seria julgado pelas pessoas. Mas fala que também eles gostavam de se reunir à noite, né? Os fariseus, eles gostavam de tirar um tempo à noite, então é normal. Mas outra linha fala que Nicodemos, ele foi à noite por medo da rejeição, por medo do que as pessoas iam pensar se visse ele com Jesus. E se você parar para pensar,
nós vemos que quando Jesus, ele mandava a multidão embora para casa, né? Ele sempre pegava, saía de perto de seus discípulos, ele ia com o Pai, ele orava com o Pai à noite. Ele tinha um tempo de comunhão com seus discípulos, então faz um pouco de sentido. E pegando essa linha, amado, independente se ele precisava vir de manhã, ou de tarde ou à noite, independente disso, esse homem, ele necessitava ter esse encontro com Jesus. E esse homem, então, ele vai à noite, amado, e eu quero seguir nessa linha, que esse homem vai à noite por medo da rejeição, por medo daquilo que as pessoas poderiam pensar. Você já assistiu The Chosen? Você vê uma parte disso acontecendo. E ele tinha medo dessa rejeição. E ele vai à noite num horário não habitual, um horário que muitas pessoas não iam. Interessante quando nós lemos em João, capítulo 4, versículo 1 ao 42, nós vemos o encontro de Jesus com aquela mulher do poço de Jacó, que também ela vai em um horário alternativo. Um horário que as mulheres não iam, ela vai. E ela tem um encontro com Jesus. Jesus fala para aquela mulher, me dá um pouco de água. E ela fica, espantada, dizendo assim, como assim? O Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? Porque naquela época, eles eram brigados. E Jesus fala para ela, mulher, se você soubesse quem eu sou, me daria, se você soubesse quem Deus é e quem eu sou, me daria dessa água e ganharia a água da vida eterna. E ele começou a falar toda a verdade para aquela mulher, toda a vida dela, ele começou a falar e ministrar o coração dela. Agora imagina só, se aquela mulher que teve aquele encontro com Jesus, Jesus começou a transformar, a mudar ela ali naquele encontro. Imagine se ela chegasse na cidade dela e ela não pregasse a palavra, porque com medo da rejeição ou da opinião alheia. O que você acha que aconteceria? Aquela cidade não seria alcançada. Agora imagina se Nicodemo não tivesse esse encontro com Jesus. Ele viveria se conhecer o que realmente é o reino de Deus, e viveria no que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito, não aquilo que o Senhor fala. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós em Jeremias 29:11, porque eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É o Senhor que sabe, amado, os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Não são pessoas, mas é o Senhor. E sabe a opinião alheia, e esse é o primeiro ponto que eu quero ministrar no seu coração, que o Senhor me chamou a atenção, sobre o medo de Nicodemos da opinião alheia. A opinião alheia, amado, ela serve só para 3 coisas. E eu não estou dizendo que a gente não precisa de pessoas que nos guiem, pessoas que nos ajudem. A própria palavra de Deus diz nisso, que há sabedoria na multidão de conselheiros. Então a própria palavra diz sobre isso. Mas eu falo daquele julgamento, daquelas pessoas que querem colocar para baixo. Então a opinião alheia, ela serve para 3 coisas. A primeira, para te influenciar, muitas das vezes de uma forma negativa. A segunda, para te diminuir. E a terceira, para te desmotivar. Quantos se lembram de Neemias e a construção do muro de Jerusalém? Quantos se lembram? Se levantaram Sanbalate e Tobias e começaram, falar, será que nós vamos deixar esses miseráveis em paz? Será que esses miseráveis vão construir? O que eles estão achando? Começaram a levantar. Começaram a se levantar contra algo que foi do Senhor. A obra era do Senhor, colocada no coração de Neemias, e começaram a se levantar pessoas, ele tentando desanimar, lançar desânimo dentro deles. E sabe, essa oposição de Sanbalate e Tobias também tinha dimensão religiosa e ética. A reconstrução dos muros de Jerusalém era uma declaração de identidade e fé judaica. Era uma declaração de que Deus de Israel estava com o seu povo e que eles estavam recuperando as suas promessas de aliança. Então Neemias enfrentou muitas oposições, muitas opiniões. Mas Neemias, amado, ele tinha convicto no seu coração a sua identidade em Deus. Ele tinha convicto a sua identidade em Deus. Sabe, a opinião alheia, ela não pode deixar você perder a sua identidade em Deus. A nossa identidade não pode ser definida pelo que os outros pensam ou dizem ao meu respeito, mas aquilo que o Senhor diz. Quando se lembra de Jesus e Satanás no deserto, não é aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, mas é aquilo que o Senhor diz ao seu respeito.
Então pare de ficar ouvindo o que as pessoas dizem e busque a sua identidade em Deus. Quantas pessoas não estão paradas no seu ministério, ou não assumem o seu papel no reino por opiniões contrárias? Pessoas que poderiam estar servindo, expandindo o reino, mas estão paradas por conta de opiniões alheias. E nós estamos falando que nós viveremos coisas novas. Então pare de ficar ouvindo opiniões alheias, de pessoas que não estão nem aí com você, só quer te jogar para baixo. E começa a olhar para aquele que pode mudar a sua vida. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para a luz do mundo. Tira o medo, amados. Tira o medo do seu coração. Eu não vou servir nesse ministério porque eu tenho medo, porque você pode falar isso de mim. Amado, tira o medo do seu coração. Eu não vou servir ali na intercessão porque, não, eu tenho medo, não. Irmão, tira o medo do seu coração. A gente está falando de viver coisas novas e a gente não pode ficar preso a opiniões alheias. Se eu ficasse ouvindo opiniões alheias, hoje talvez eu nem estaria ministrando a palavra aqui. Você fala errado, você não sei o que. Irmão, é Ele. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. E muitas das vezes a gente fica, parado. E o Senhor nos chama para levantar para a obra dEle. Se nós estamos aqui, se o Senhor já tem falado aos nossos corações, e o Diva ministrou sobre isso, sobre expandir os ministérios, sobre as coisas começar a acontecer, isso vai acontecer quando nós pararmos de ouvir as opiniões alheias. E quando eu olho para Neemias, eu vejo que tentaram desanimar, tentaram diminuir, influenciar, tentaram distraí-lo, tentaram fazer tudo isso. Mas Neemias, amado, nos ensina que quando nós temos a nossa identidade em Deus, nós não somos influenciados por críticas ou oposição, mas seguimos firmes na missão que Ele nos confiou. A Bíblia diz que quando tentaram lançar desânimo, tentando parar ou distraí-lo a fazer a obra do Senhor, sabe o que Neemias fez, gente? Você sabe o que Neemias fez? Abre lá, Cat, para mim fazer um favor. Neemias capítulo 6, versículo 3. Que esse versículo seja o versículo seu. Que opiniões ali não te pare, tá? Neemias capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Amados, isso tem que ser a nossa verdade. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer, de modo que eu não posso parar, de modo que eu não posso retroceder, de modo que eu tenho que continuar, eu preciso avançar, eu não posso ficar parado nisso, eu não posso ficar parado em opiniões, mas eu preciso avançar para aquilo que o Senhor tem para mim. Quando Neemias entendeu isso, amado, quando tentaram matar Neemias, ele falou: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Neemias reconhecia o valor da obra que Deus lhe confiou. Ele não permitiu que as opiniões alheias o tirassem o foco. Da mesma forma, amado, nós precisamos entender que o que Deus nos chamou para fazer é maior do que crítica ou distração. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aquilo que o Senhor te chamou. Talvez você está sentado aí e você tem algum dom, talento. Talvez o Senhor te chamou você para cantar. Talvez o Senhor te chamou você para ser um intercessor, para cuidar das crianças. Talvez o Senhor te chamou você para uma área, mas você precisa declarar, assim como Neemias, quando tentaram parar ele: eu estou fazendo uma grande obra, amados, de modo que eu não posso parar, o medo não pode me vencer, eu preciso ir para a luz. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Então esse texto nos ensina que nem toda opinião deve ser ouvida. Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo, mas o prudente vê bem onde pisa. Segunda coisa, o inimigo usa distrações para te parar. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo.
Terceira coisa que nos ensina: a obra que Deus te chamou é maior que as críticas. Aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. E aí, olhando esse texto, amado, que eu estudando, o Senhor começou a ministrar o meu coração. A segunda coisa que eu olho para esse homem, para Nicodemos, eu vejo o medo de Nicodemos dele abandonar suas crenças e tradições antigas. Quem que não conhece alguém que ama a sua crença? Alguém conhece alguém assim? Que ama a sua crença? Eu conheço, já do tempo que esse rapaz está na igreja, está no serviço comigo. Cara, eu acho que todo ano ele vai lá para a Aparecida do Norte. Todo ano. E você fala de Deus, para ele é a mesma coisa. Não, você fala, não muda. Eu conheço também outro lá da igreja, amarrado, lá do serviço, que ele pega todos os dias, mas todos os dias, estou 20 anos lá já, todos os dias ele ajoelha e ele ora lá, reza, né, para santa. Sabe, pessoas que não abandonam a sua crença. E assim era com Nicodemos, amados. Um fariseu acostumado a guardar a lei, acostumado a ser salvo pelo seu próprio esforço. E quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus diz a ele: olha, sabe tudo que você conhece, toda a sua crença, toda a sua religiosidade, abra mão de tudo isso aí, para que você possa experimentar o novo. Abre mão, Nicodemos, de tudo isso, para que você possa experimentar o novo. Mas para Nicodemos abrir mão de tudo aquilo que ele conhecia, imagina, desde criança, ser instruído naquilo ali, daqui a pouco o Senhor falou: olha, abre mão, Nicodemos, disso aí, do que você conhece. Ele não está falando para ele abrir mão da religião dele, mas daquilo que ele conhecia, para que ele pudesse experimentar, e para ele era algo impensável. Como assim? Aí nós vemos no versículo 2, vemos que Nicodemos tem esse encontro com Jesus, e a partir desse encontro, amado, a sua vida começa a ser transformada. A partir desse encontro que Jesus tem com ele, que ele necessitava ter esse encontro, a vida dele começa a ser mudada. E aí nós começamos a ler em João 3, no versículo 2, ele dizendo: Rabi, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazeis, se Deus não estiver com ele. Aí, versículo 3, em resposta Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 4, Nicodemos não entende o que Jesus fala. Aí ele diz: como alguém pode nascer de novo? Aí Jesus responde: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus continua a falar com Nicodemos, mas Nicodemos não entende. Aí Jesus diz a Nicodemos, no versículo 12: eu falei de coisas terrenas e vocês não entenderam? Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Olha o que Jesus está falando, um cara que era instruído, que ensinava o povo. Jesus está falando: cara, eu falei de coisas tão simples, e você não está entendendo? Imagina quando eu falar de coisas grandes, como assim? Então nós vemos no versículo 2, amado, e eu comecei a estudar, e para você será bom também que você está estudando em casa. Tudo isso aqui que eu vou falar, eu estava estudando um pastor, eu achei interessante ele falar sobre esse novo nascimento, né, colocando a perspectiva dele, eu achei legal. Que ele fala, no versículo 2, Nicodemos, ele reconhece que Jesus, ele vem da parte de Deus, porque Nicodemos diz assim, ninguém faz o que você faz, se não vir de Deus. Então ele começa a reconhecer que Jesus é o mestre mesmo, que veio para ensinar, que veio para trazer a salvação. Ele começa a entender isso, um fariseu começou a entender isso. Interessante que se você ler o texto, você vai ver que Nicodemos, ele nem faz uma pergunta para Jesus. Ele nem faz uma pergunta para Jesus. Mas Jesus já conhecia tanto ele, que nem espera ele fazer uma pergunta. Jesus já sai logo respondendo. Aí no versículo 3 ele diz, Jesus declara, né? Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa palavra de novo, né? De novo, é uma palavra grega que diversas vezes no Novo Testamento e no livro de João, ela é traduzida como de cima. De cima.
É como se Jesus estivesse dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer de cima, do alto, não pode ver o reino do céu. Então Jesus estava dizendo a Nicodemo que era necessário ele nascer do alto. Mas Nicodemo falou: eu não estou entendendo o que você está dizendo. Como posso eu voltar para dentro da barriga da minha mãe? Aí Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, não é esse tipo de nascimento que você está pensando, mas é um nascimento da água e do Espírito. E o que significa nascer da água e do Espírito? A água aqui nesse contexto mais judaico era muito usado para purificação religiosa. Você se lembra do casamento de Caná da Galileia? Se lembra? Você abre lá em João 2, capítulo 6, vocês vão ver que eles pegam 6 odres de pedra, cheias de água, e leva para Jesus, né? Ele tem até uma conversa com a mãe de Jesus, falando que não era a hora dele. Ele pega esses odres, e aqueles odres, se ela colocou? Olha lá, havia ali perto 6 potes de pedra usada na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade entre 80 e 120 litros. Então, eles pegavam aquelas águas, esses odres, e era usada como purificação. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: cara, só isso não basta. Só isso não vai, cara. É necessário você nascer do Espírito. É necessário você nascer da água e do Espírito. Aí Jesus estava dizendo para Nicodemo: Nicodemo, não há nada que você possa mudar. Não é algo que vem da sua mão, da força dos seus braços. Agora imagine esse homem, um fariseu, um cara que estava acostumado a guardar a lei, né? Um fariseu que estava acostumado a se sentir parte do reino de Deus, porque era obediente ao mandamento, porque era firme à palavra de Deus. Um fariseu que estava acostumado a ser salvo pelo seu próprio esforço. Agora Jesus está dizendo para ele: cara, não tem a ver com você, não tem a ver com a força dos seus braços, mas tem a ver com Deus. É algo que precisa vir de cima, é algo que é do Senhor. Imagina? E Jesus estava explicando que esse nascimento, amado, acontece pelo Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Está lá em João 3,5, que nós lemos. Isso significa que a água representa arrependimento, purificação, como no batismo. Simboliza deixar o pecado e tomar uma nova direção. O Espírito representa a obra do Espírito Santo dentro de nós, transformando o nosso coração e a nossa mente. Jesus está falando sobre deixar o pecado e tomar uma nova direção, sendo transformado a mente e o coração. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemo: Nicodemo, Romanos 12, 2, Nicodemo, não se amolde ao padrão deste mundo, Nicodemo, mas transforme pela renovação da sua mente, Nicodemo, para que você possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. E é essa verdade que o Senhor diz para nós. Gente, não se amolde. Ele está dizendo para nós: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que aí você possa experimentar coisas que vêm do alto, coisas que vão mudar a sua vida. E quem é transformado é mudado, amado. Não vive no pecado, né? A palavra de Deus diz: não vive pecando, mas é transformado pela palavra de Deus. Então o Senhor nos chama a ter uma transformação, uma purificação, não só uma purificação, mas um batismo, que nos constrange, que muda a nossa mente, o nosso coração, que não nos faz nós pecar mais, mas faz nós viver aquilo que o Senhor tem, coisas do alto. O que prendia Nicodemos eram as suas crenças e tradições antigas. A mulher do poço de Jacó, a sua vida desregrada. O jovem rico, o apego a riquezas terrenas. E nós, o que nós precisamos abrir mão? Qual pecado tem nos tirado da presença de Jesus? Jesus diz para nós: o que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Deu para entender, gente? O Senhor está dizendo para nós que nós não devemos viver uma vida pecando, uma vida desregrada. Mas o Senhor fala que tem que gerar dentro de nós uma verdadeira transformação. E Ele morreu, Ele disse que o Espírito Santo viria, e Ele veio, e Ele está dentro de nós. Então tem que gerar algo dentro do nosso coração. Então esse versículo nos ensina que o esforço humano, a carne, não pode produzir vida espiritual. Apenas Deus, por meio do Espírito Santo, pode gerar essa transformação.
Para entrar no reino de Deus não basta apenas nascer fisicamente, ter boas obras ou seguir regras religiosas como Nicodemos seguia. Mas era necessário nascer do Espírito, ou seja, ter uma experiência real de conversão e ser regenerado por Deus, ser mudado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é essa. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa noite o Senhor está falando, as coisas velhas já se passaram, eis que o Senhor fez coisas novas sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. E sabe, Nicodemos, ele foi tão impactado, amado, ele foi tão impactado com o Senhor, ele foi tão impactado com esse encontro com Jesus, que se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que lá em João, capítulo 7, do 50 a 51, João capítulo 7, versículos 50 a 51, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus perante os outros fariseus. Um cara que foi transformado, que ele foi lá defender. Será que não é necessário que deixamos que ele prove? Foi defender Jesus. E o ponto mais marcante da sua transformação aparece após a crucificação de Jesus, onde ele ajuda financeiramente, né, José de Arimateia ali com incenso, né, sepultando o corpo de Jesus. E isso mostra, amado, um homem que saiu dos seus medos, das suas fragilidades, e foi para a maravilhosa luz. Assim como o Senhor disse para nós em João 3, do 18 ao 21, que quem está nele não vive no escuro, não vive pecando, não vive fazendo coisa errada, porque está na luz. E nessa noite o Senhor te chama você a abrir mão dos seus medos, das suas fragilidades, daquilo que te prende, para que você possa ir para a luz, para que você possa, amado, experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Se coloca de pé. Quero ler um último versículo com vocês. Isaías 60, versículo 1, diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, aleluia. Amados, eu quero que você nessa noite, no seu pensamento, eu quero que você lembre daquilo que tem te paralisado. Qual é o seu medo? Eu comecei perguntando, qual é o seu medo? E eu quero que você coloque, mentalize o seu medo. E você declare sobre o seu medo, que isso não vai te impedir de avançar, não vai te impedir de você ir para a luz. Então, feche seus olhos e foque no seu medo. Talvez você foi muito magoado por opiniões alheias. Talvez você também vivia ou vive uma religiosidade, vive preso às suas crenças. E assim como Nicodemos precisa abrir mão para receber o novo de Deus, porque esse ano é o ano de nós recebermos o novo de Deus, e talvez essas coisas tenham te impedido de você desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos, enquanto nós cantamos essa canção, que você declare que você é filho de Deus, que todo medo, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que faz você não romper, vai cair por terra. Mas não faça de uma forma leviana, mas faça de todo o seu coração. Faça com uma verdade no seu coração e deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Se você precisar vir para frente, se ajoelhar, amém, venha mesmo, que eu oro com você. Então feche seus olhos e deixa Deus ministrar o seu coração.